nos ouvindo. Muito rapidamente, só puxando para recuperando rapidamente o nosso processo. No último dia 13 de abril, a ministra Belchior recebeu esse conjunto de entidades e, a partir daí, teve o início de um processo de negociação que envolveu duas agendas. Uma agenda geral, com 6 pontos gerais, 6 pontos de reivindicações, onde destacaríamos 7 pontos, 2 principais pontos na nossa leitura, obviamente, era a reivindicação de aumento linear de 14,67%, Que é 7, 14,7. 14,17%, que é o PCA mais PIB. E o segundo ponto, os 2 pontos importantes, sem que os demais não signifiquem menos importância, e questionamentos de vários projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que se relacionam com o funcionalismo federal. Paralelamente, construímos uma mesa, uma agenda de negociações específicas, e essas duas agendas paralelas combinaram que na última reunião demonstramos aqui que o total da reivindicação do funcionalismo federal era da ordem de 40 bilhões no impacto anualizado, que seria do conjunto das reivindicações. O que nós temos para isso naquela última reunião? Colocávamos que era preciso que o conjunto do funcionalismo e suas entidades sindicais pudesse ponderar em relação a isso, até porque demonstrávamos o que foi feito no último governo, especialmente no segundo mandato do presidente Lula, que é o período que estamos aqui, um processo de negociação que resultou no incremento da folha só em relação a reajustes, em outros itens, sem contar concursos, sem contar crescimento legislativo da folha, não é crescimento da folha, é o que foi investido, resultado desse conjunto de negociações nesse período, que foram 48 acordos, e que custaram em 4 anos 38 bilhões. Então, para comparar em termos de grandeza, isso já coloca muito claramente a impossibilidade do governo responder positivamente ao conjunto de demanda de reivindicações da ordem de 40 bilhões em um único ano. Então, isso posto que nós temos hoje para esse processo aqui de negociação, é que não há possibilidade de atender a reivindicação de aumento linear de 14,67%. E que todos sabem que no governo da presidenta Dilma tem discutido com a sociedade, tem encaminhado que há dificuldades econômicas ligadas a uma postura muito responsável do governo em manter a sustentabilidade do desenvolvimento econômico do país, e, portanto, não há essa disponibilidade. Então, o que temos de forma bastante objetiva é de fazer um balanço do que foi feito no último período, que foi objeto de reflexão e de debate durante todo esse período com as entidades representativas do funcionalismo federal, enquanto se encontrou lá em 2003, com a posse do primeiro mandato do presidente Lula, a situação da estrutura remuneratória do funcionalismo federal. Então, esse processo de negociação, ele perseguiu um esforço que não foi só do governo, também foi um esforço dos sindicatos representativos dos servidores, que no processo de negociação construiu, deu passos importantes do ponto de vista da estruturação das carreiras, da modernização das carreiras, da recuperação da estrutura remuneratória, mas esse trabalho não ficou completo. Então, há uma evidente, do conhecimento do conjunto dessas entidades que estão aqui nessa mesa, de que há segmentos do funcionalismo
já estão com a sua estrutura remuneratória, a estrutura das carreiras num patamar de consolidação, de estruturação. E há outros que ainda é preciso dar passos. Né? Então, nesse momento de contenção de recursos, é preciso que haja um processo de priorização. Certo? Nós vamos ter que priorizar, nós vamos ter que identificar hoje que é preciso, onde que é preciso tomar medidas para dar mais passos no sentido de continuar estruturando, de continuar recuperando o processo de valorização da força de trabalho do executivo civil da União. Então, nesse sentido, um encaminhamento é que nós teríamos que deslocar a negociação econômica desse fórum geral do conjunto para as mesas e aí num esforço para identificar as prioridades, num esforço para verificar o que é possível fazer, porque se não é possível fazer muito nesse período, nesse momento, cumprindo o exíguo tempo que temos em relação ao prazo da lei orçamentária, é preciso que a gente, nesse curto período de tempo, tenha condições de identificar quais são as prioridades para cumprir esse prazo do orçamento e é claro que também com o compromisso do governo de que, passado esse período, a gente continuaria o nosso processo de negociação na perspectiva de fazer uma negociação de médio prazo. Se pudesse recuperar outras demandas que não forem consideradas prioridades nesse período. Era isso que eu queria dizer. Eu abro para o debate, para ver o que vocês veem nesse encaminhamento. Bom, secretário, a discussão que nós apresentamos, inclusive dentro da pauta, né, nós esperávamos, apesar desse tempo, né, das reuniões que depois que esperávamos que o governo pudesse apresentar para a gente, entendeu? Pelo menos algo que fosse voltado para a questão da política salarial. Né? O governo, ele hoje não apresenta, nem não tem uma resposta, que não pode contemplar com esses 14,17, mas também não apresenta nenhum outro índice que possa trabalhar dentro dessa política salarial emergencial, esse aumento linear. Nós também fizemos alguns estudos, e, na realidade, quando o governo coloca que não tem recurso, recurso, na realidade, nós sabemos que tem. Inclusive, a receita, a cada dia, ela aumenta, sendo que essa receita está hoje totalmente compromissada, principalmente com a dívida pública. 45% hoje da receita ela está voltada hoje para pagamento da dívida pública. Nós tínhamos, pelo menos, em 1995, nós tínhamos 56% da receita que era feita com gasto de pessoal. Hoje, em 2010, nós estamos com 33%, apenas 33% da receita que trabalha com a questão de pessoal. Então, isso mostra para a gente, inclusive, dentro do estudo, que de 2002 a 2010, praticamente houve um congelamento referente à questão dos gastos com o pessoal. Um outro fato também que a gente coloca, por exemplo, que a gente não tem acordo, é a questão do governo hoje sinalizar que o compromisso dele com as perdas salariais trabalha apenas com o governo Lula, somente de 2002 para cá, entendeu? A gente queria questionar essa posição, porque na realidade, quando o governo hoje paga, dentro do pagamento da dívida pública, ele não está se referindo somente ao período do governo Lula, e sim a todos os períodos anteriores, que isso para a gente é uma política que não contempla o conjunto da categoria. Por quê? Todo esse esforço que o governo tem feito no sentido de contenção de despesa, cortes de 50 bi, isso na realidade a gente observa que isso não tem sido em prol, certo? De uma boa política dentro do conjunto, mas simplesmente um cortar de um lado para investir no pagamento da dívida pública. Então nós, do conjunto funcionalismo, que temos um grande compromisso com o desenvolvimento, na linha de ponta da prestação de serviço, isso para a gente é muito ruim.
e quero colocar para o senhor que nós discutimos, inclusive, né, porque é uma discussão, inclusive, pelo que o senhor sinalizou, inclusive no jornal, né, o senhor coloca ali que algumas, né, especificidades poderão ser atendidas, entendeu? Então, existe hoje, dentro do conjunto do funcionalismo, né, uma série de políticas, por exemplo, né, de correções, distorções salariais, né, que hoje, praticamente, todas as carreiras existem essas distorções. Mas pela colocação que o senhor coloca nisso, que talvez algumas carreiras. Então, isso significa o quê? Que a maioria, talvez uma grande parte do conjunto das entidades aqui, elas não serão contempladas mesmo dentro da sua política específica. Na realidade, o que nós gostaríamos é que o senhor colocasse qual é a disposição do governo, quais são os números que o governo tem, inclusive para a política específica, né, que seria importante que a gente pudesse trabalhar nisso. Qual é a disposição do governo, né, financeiramente, para trabalhar a questão das políticas voltadas para gastos do pessoal, entendeu? A gente gostaria de ouvir esses números. Para nós, boa tarde. Para nós é muito importante ter uma definição muito objetiva nessa mesa. Tá? O que de fato o governo tem para oferecer ao conjunto dos servidores. Tá? Porque o senhor disse que não tem como atender os 14,17% do PIB mais IPCA e que vai atuar na pauta específica. Aí começam as minhas dúvidas. Bom, se não tem os 14 bi, quanto é que tem então para a pauta específica? Qual é o montante? Qual é o numerário? Outra coisa, dentro dessa pauta específica, tá? Quem é que vai ter prioridade, quem é que não vai ter prioridade? E a terceira coisa, tá? A FASUBA, por estar em greve, está fora dessa pauta específica? Está fora da negociação, que era que se colocou fora. Mesmo só falando que a greve não seria um impeditivo. Nós estamos fora. Se acabar a greve, vocês vêm para a negociação. Mesmo só falando... Tem greve, não tem negociação com a FASUBA. Mesmo escrevendo na OIT 151 e falando o tempo todo em atas e gravações quem rompeu com a negociação foi a FASUBA. Não, quem rompeu foi o governo. Mas tudo bem. Segunda reunião de negociação, em respeito aos companheiros, eu vou encerrar esse assunto. A FASUBA se retirou da mesa. Nos retiramos por não ter proposta nenhuma à mesa. Como não tem até agora. É bom que vocês venham. Porque estamos em greve. Por isso, porque não tem dinheiro para ninguém. Secretário, eu queria falar o nome do fórum também, a Senado também, está aí a Senado? Não. Quer falar atração, ou? Pode falar, pode falar. Não, é o seguinte, nós temos uma discussão, a reunião do Fórum das Entidades, e onde a gente apresentou concretamente uma proposta para o senhor. O senhor que eu falo o governo, não para o senhor, né? E lá constava uma política salarial que pudesse corrigir as distorções e recompor as perdas salariais, como também a reposição da inflação anualmente. Nós consideramos perdas salariais como perdas passadas. Nós entendemos que ainda tem perdas que não foram recuperadas durante o governo Fernando Henrique. E nós não trabalhamos com os governantes de plantão, nós trabalhamos com o Estado. O Estado congelou o salário nosso por 8 anos, depois veio o governo Lula e o Estado recompôs parte dessas perdas. Nós entendemos que ainda tem perdas para a gente poder estar fazendo essa discussão com o governo. E na questão das distorções, nós entendemos que essa é uma matéria que a gente precisava sentar com o governo para ver como que a gente poderia estar corrigindo essas distorções. Nós temos distorções, inclusive, dentro da própria carreira. Nós temos distorções. E temos distorções entre as carreiras. Né? Que, na nossa opinião, era necessário nós podermos dar um passo para corrigir essas distorções entre carreiras e dentro da carreira. E também o governo poder apresentar uma política salarial que iria na questão do reajuste linear. Então, esse conjunto, o Fórum entende que é preciso que o governo apresente uma proposta que dê conta desse conjunto de elementos que eu acabei de falar, para que a gente possa, de fato, aí sim,